Olá, eu me chamo Gabriele Lepolizelli, eu sou graduanda em licenciatura em Arte e Teatro pelo Instituto de Artes da Unesp e a minha pesquisa de iniciação científica se chama Os Processos Criativos no Circo, o ensino das artes circenses e o seu potencial estético. Essa pesquisa foi realizada entre os meses de outubro de 2019 e outubro de 2020 e a minha trajetória com circo, ela começou, na verdade, em 2015, quando eu comecei a fazer circo na minha cidade. Eu sou de São Bernardo do Campo, São Paulo. E aí, quando eu entrei no Instituto de Artes da Unesp, em 2017, eu descobri que lá tinha uma lona de circo, o Laboratório de Artes Circenses. E daí eu comecei a fazer parte dos projetos que existiam lá, fiz parte de vários projetos, e principalmente do projeto de extensão que existe lá até hoje, que é o Circo da Barra. Eu comecei como aluna do Circo da Barra e aí em 2019 eu assumi o lugar de monitora, dando aulas de lira e mais esporadicamente de bambolê, que são as modalidades circenses que eu tenho mais afinidade. Nesse mesmo ano, em 2019, eu comecei a me aproximar de uma abordagem circense um pouco mais contemporânea. Comecei a entender um pouco mais esse lugar do circo contemporâneo, que acontece um certo hibridismo estético, né, entre circo, teatro, dança. Então, as produções de circo contemporâneo, elas saem um pouco do padrão circense que a gente está acostumado de ver, de truques, de risco, enfim, e apresentam novas abordagens estéticas, novas abordagens dramatúrgicas. E aí eu comecei a me aproximar um pouco mais desse universo do circo contemporâneo, trazendo isso também para minha prática como artista e como docente, como professora, que eu estava começando, né, a dar essas aulas. A partir dessa aproximação com o circo contemporâneo, eu comecei a sentir uma necessidade maior de estudar isso, de estudar quais possibilidades pedagógicas o circo contemporâneo pode trazer para um processo educativo de uma maneira mais acadêmica. E foi aí que eu decidi fazer essa iniciação científica, sob a orientação da professora doutora Rita Luciana Berti Peredarioli. Então, na minha pesquisa, eu comecei tentando entender um pouco da história do circo e os diferentes corpos que surgem esteticamente, né, ao longo do tempo nesse espaço e nessa linguagem artística. Então, eu começo tentando entender um pouquinho o que foi o circo romano, né, que não tinha esse caráter ainda exatamente artístico, passando depois para o circo moderno, com Philip Astley no fim do século XVIII, depois tentando entender como que esse circo moderno dá origem ao que a gente conhece hoje como circo clássico ou circo tradicional, com aquela estrutura de circo-família, que a Hermínia Silva coloca muito bem, que é aquela estrutura mesmo de pai que ensina para o filho, que vai ensinar para o filho, e esse conhecimento vai passando de geração em geração. E esse circo clássico que tem essa estética específica, que é a estética que vem na nossa cabeça quando a gente pensa primeiro em algo que seja circense, né? Então, muitas cores, truques, os artistas fazendo coisas sobre-humanas, aquele corpo sobre-humano, né, do artista circense, e depois tentando entender um pouquinho, já no século XX, nos anos 70 mais ou menos, o advento do novo circo, que aí sim é o momento que começa-se a colocar o teatro de uma maneira mais presente nos processos criativos de circo. Então começam a se criar espetáculos que têm uma narrativa, que têm um começo, meio e fim, que não são mais exatamente cabaré de variedades, mesclando, fazendo uma bricolagem entre essas duas linguagens. E aí é interessante perceber como esse processo do novo circo, ele acontece a partir das escolas de circo, das primeiras escolas de circo que também passam a surgir nesse mesmo período. Então esse saber que antes era passado de pai para filho, ele passa a ser abordado, trabalhado dentro de escolas. Ele passa a ser institucionalizado e também democratizado. Então vários artistas, atores, dançarinos passam a ter acesso a esse conhecimento, né, a esses elementos circenses de criação, enfim, de técnicas, e aí passam a surgir esses espetáculos que são híbridos entre essas três linguagens. E a partir desse histórico, desses diferentes momentos do circo, eu pude também entender como que a formação dos artistas circenses aconteceu em cada um desses momentos históricos. E aí chegando nesse circo contemporâneo, tentando entender como que podem ser as possibilidades dramatúrgicas, estéticas, né, dos corpos e de criação nesse momento, para tentar elaborar uma possível prática pedagógica
que fosse baseada nesses pressupostos do circo contemporâneo. Como seria trazer esse processo criativo para as aulas desde o começo, para uma pessoa que está começando a aprender qualquer modalidade circense que seja? Será que a gente precisa mesmo passar por um conjunto ali de truques para depois a pessoa tentar desconstruir esse corpo que já foi tão moldado mecanicamente? Como trazer esse lugar criativo para as aulas, porém também sem ser separado da técnica, né? A técnica sendo desenvolvida de forma criativa e estando a serviço desse lugar criativo também. A partir de todo esse arcabouço teórico, toda essa pesquisa teórica que eu fiz, eu resolvi fazer uma segunda parte da minha pesquisa, que seria, no caso, a principal, onde eu tentaria pensar um processo de ensino-aprendizagem, onde eu tentasse colocar os pressupostos do circo contemporâneo pedagogicamente para pessoas que estão começando a entrar em contato com uma modalidade circense qualquer que seja. No caso, a minha ideia inicial era aplicar esse processo numa turma de lira do curso de iniciação circense, as pessoas que fariam aula de lira comigo. Porém, começou a pandemia e aí, devido ao isolamento social, eu precisei repensar esse plano. E aí, eu, em 2020 também, estava fazendo parte do Circo da Barra como monitora e a gente decidiu realizar algumas ações online, alguns cursos online. Um deles foi um curso de introdução criativa ao malabares bambolê, que eu ministrei. Então eu acabei focando essa segunda etapa, né, de pesquisa num processo de ensino-aprendizagem de bambolê. Bom, sobre o curso Introdução Criativa ao Malabares Bambolê, ele aconteceu entre os meses de julho e agosto de 2020, de forma totalmente online, remota. Contou com cerca de 17 participantes, 17 alunos, né, de diversas partes do Brasil. A questão de ter sido online facilitou com que pessoas de outros lugares pudessem participar. Esse curso ele foi voltado, então, como eu disse, para iniciantes ou iniciados, mas pessoas que estão ali no começo da prática com o bambolê. Foram 8 aulas, né? Uma aula por semana, durante 8 semanas. Aí, então, a partir de toda a pesquisa teórica que eu tinha feito acerca do que pode ser esse lugar do circo contemporâneo, todas as dramaturgias corporais que podem ser trazidas, a proximidade também desse lugar do circo contemporâneo com o teatro performativo, com esse corpo que está ali se colocando em situação diante de determinado tema, diante de determinada experiência ou pesquisa, eu desenvolvi algumas estratégias pedagógicas para poder utilizar ao longo do curso. Então, as principais estratégias que eu utilizei foram, primeiro, os truques, né? Eu não deixei de trabalhar os truques, os movimentos padrão do bambolê, como, por exemplo, girar na cintura, a gente poderia chamar de truque, porque é um movimento que todo mundo tenta aprender e todo mundo tenta fazer de uma determinada maneira específica. Eu não deixei de trabalhar os truques porque eu acho que eles são ferramentas importantes para que as pessoas entrem em contato com determinados apoios, com determinadas alavancas, com determinados elementos corporais em relação ao objeto. Então eu acho que eles são uma ferramenta pedagógica importante. Porém, ao invés de manter aquele lugar de cópia, eu tentei trabalhar os diversos grupos, né, de truques de uma maneira mais consciente. Em cada uma das aulas, a gente focava em um grupo específico de truques, então eu passava uma sequência ou os truques separadamente, tentando passar o princípio de movimentação que regia aquele truque. Esse é um truque que precisa de impulso, esse é um truque que precisa de expansão corporal, esse é um truque que precisa de um movimento que tenha um ritmo constante, que mantenha um ritmo constante. Então a gente tentava entender os elementos que estão por trás desse truque, que regem esse truque, e aí cada um ia adequando o movimento ao próprio corpo, da maneira que dava para ser feita naquele momento. Era mais um lugar de entendimento consciente do que eu estou fazendo com o bambolê, né? O que eu tenho que ativar no meu corpo para realizar esse movimento, e menos de cópia, menos de olhar para mim que estava ali no lugar de professor e tentar copiar exatamente como eu realizo. Aí, tendo visto então que cada uma das aulas tinha, né, um tema,
Esse tema também regia experimentações guiadas que a gente fazia ao longo das aulas, que era, na verdade, uma das principais ferramentas, assim, a ferramenta que eu considerava uma das mais importantes. As experimentações guiadas eram momentos, a gente colocava músicas para tocar, eu dava alguma indicação. Na primeira aula, por exemplo, a gente trabalhou a relação material do bambolê. Qual o peso desse bambolê, qual a densidade, qual a textura dele, e aí cada uma dessas indicações era um pressuposto para uma experimentação. Que tipo de movimentação a textura do meu bambolê traz para o meu corpo? Se ele tem uma textura mais lisa, talvez surjam movimentos diferentes do que se ele tiver uma textura mais áspera, e por aí vai. Esse momento de experimentação era realmente um momento de pesquisa para cada um, que cada um podia trazer à tona uma movimentação própria, e aí esses movimentos que surgiam experimentalmente, eles também fariam parte do repertório de movimentações de cada um. Então, o repertório de movimentações que a gente construiu ao longo do curso era composto tanto dos truques quanto dessas movimentações autorais, que eu sempre colocava no lugar de que são movimentações tão importantes e tão válidas quanto qualquer truque. Por fim, tivemos 2 aulas, a quarta aula, né, que foi a aula ali do meio, e a última aula, que foi a 8ª aula, voltadas para a composição. Então, nessas 2 aulas, a gente pegou todo o material que a gente tinha, né, todo o repertório de movimentações que cada um tinha construído através dos truques e das experimentações em relação ao bambolê, e a gente tentou organizar em composições, em sequências coreográficas. Então essas aulas foram muito importantes para que os alunos, os participantes do curso entendessem esse lugar de transição, né, entre os movimentos, como essa transição pode acontecer, e elementos outros de composição que podem ser sobrepostos, que são, por exemplo, velocidade, alteração de velocidade ao longo de uma mesma sequência, alteração de níveis, né, nível alto, médio e baixo no eixo vertical do espaço, para que a gente pudesse ter um compartilhamento desses pequenos resultados, desses resultados parciais. Eu pedi para que os alunos filmassem suas próprias sequências e a gente pudesse compartilhar. E aí foi muito interessante esse momento de assistir essas composições e perceber que cada composição tinha sido desenvolvida de uma maneira muito singular, mesmo que elas tivessem sido desenvolvidas a partir dos mesmos pressupostos que eu tinha dado. E aí isso demonstra como esse lugar, assim, dessa abordagem um pouco mais aberta, que tem a ver com esse lugar de experimentar e de deixar com que os movimentos de truque se adequem aos corpos e não o contrário, faz com que a experiência de cada um em relação ao objeto se torne única, se torne singular, tenha a ver com o próprio corpo, com as próprias vontades e dificuldades, sem que esse seja um impeditivo para a prática. Ao fim desse curso, a gente enviou um formulário para que os alunos pudessem dar suas devolutivas, e ao falar da experiência vivida, né, ao longo das aulas, muitos dos alunos colocaram a palavra intimidade, que o curso tinha sido importante para que eles encontrassem e alcançassem esse lugar de intimidade em relação ao objeto. Eu acho que essa palavra é essencial quando a gente tenta trabalhar num processo educativo que vai um pouco por esse lugar do circo contemporâneo, né? Que o objetivo não é exatamente alcançar técnica somente, mas sim alcançar intimidade, porque intimidade tem a ver com técnica também, tem a ver com uma facilidade de manipulação daquele objeto, mas não só, né? Tem a ver com adequar movimentações ao seu próprio corpo diante tanto das suas limitações como vontades, e de tentar entender e aprender o maior número de dramaturgias e de possibilidades de movimentação possíveis. Então, na segunda parte da minha pesquisa de iniciação científica, eu fiz um relato detalhado sobre todas essas aulas do curso, sobre toda essa experiência vivida. Esse curso foi realmente um experimento, foi uma tentativa de trazer esse lugar criativo para a aula como uma coisa que permeia todo o processo educativo e não somente momentos isolados. Então é claro que foram ferramentas experimentais e que podem ser modificadas e adequadas e repensadas, mas essa pesquisa de iniciação científica ela foi importante para mim nesse sentido de conseguir entender um pouco mais como pode ser uma possibilidade, né, de abordar
um processo de ensino-aprendizagem para iniciantes, no caso no bambolê, né? De uma maneira mais criativa, de uma maneira que respeite os diversos corpos, as diversas vontades e as diversas predisposições.